Ei, Vinícius, boa noite a todos que acompanham também o Diverso em Rede. Bem, o caso do Sri Lanka é um que eu acompanho há algum tempo, no mínimo desde 2009, quando o país terminou a guerra civil, houve um cessar-fogo, mas muitas notícias de crime de guerra e crimes contra a humanidade apareceram contra as forças armadas do país e também o movimento contraposto, o grupo Tamil. Mas nesse ano também eu venho acompanhando as manifestações que se avolumam bastante nos últimos 4 meses. Pelo menos a população já está na rua pedindo para que a família inteira Rajapaksa saia do governo. No dia 2 de abril, o presidente foi obrigado a decretar um estado de sítio na capital por 36 horas, depois que maciças manifestações tentaram invadir o palácio presidencial. No dia 4, houve uma renúncia em massa dos ministros, 21 ministros entregaram os seus cargos. No dia 18, ele reformulou o governo e demitiu parte dos parentes, o que de alguma forma acalmou a população, mas ainda assim bastante descontente pela insatisfação, pela falta de medicamentos, falta de alimentos e falta de combustíveis, causado pela falta de divisas internacionais e um péssimo acordo com o FMI, que colocou o país em mais dificuldades. Mas, depois de 10 dias seguidos, contínuos de manifestação, inclusive que aumentaram depois do estado de sítio, o presidente mudou o governo, manteve o irmão mais velho dele, o Marinda Gutapaja, mas demitiu outros 2 irmãos dele, o Chamal e o Basil, à época ministro da Irrigação e Finanças, e o sobrinho, que era filho do primeiro-ministro, filho do primeiro-ministro, que era à época ministro dos esportes. É importante saber que o Marinda Gutapaja foi presidente do país entre 2005 e 2015, 2 mandatos, exatamente do período da Guerra Civil e, portanto, com bastante conexão com essas acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e começou a derrocada da economia do país, em benefício específico da família dele. E é isso que os manifestantes muito contestam. Para piorar a situação, o presidente que fugiu do país e renunciou, o Gotabaya Rajapaksa, ele foi ou é tenente-coronel e atuou nas Forças Armadas durante a Guerra Civil. As manifestações vão continuar, no mínimo até a próxima quarta-feira, dia 13, quando então está prevista haver uma renúncia total do governo e convocatória de novas eleições para tentar estabelecer uma nova possibilidade de estabilidade política naquele país. Mas as dificuldades econômicas continuarão, a não ser que o país consiga aí um bom apoio internacional para renegociar as dívidas do país, processos da justiça consigam obter divisas que fugiram via esquemas de corrupção. Por fim, eu chamo a atenção que esse é um caso semelhante a outros países do mundo que também enfrentam esse tipo de manifestações causadas pela dolarização e dívida pública. Comentamos aqui no Diverso Rede alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o caso do Equador, mas o que a gente está percebendo é uma dificuldade muito grande, contínua, né, de alguns países e alguns governos de lidar com essa situação do loteamento do orçamento público, a crescente desigualdade social e, obviamente, um descontentamento populacional que chega a um ponto que exige mudanças severas, mudanças drásticas de rumo da política do país.